Queridos irmãos, irmãs, queridos amigos que se juntam a nós nesse percurso de antropologia, a última formação, vimos que as pessoas que sofrem de dependência afetiva, que são atormentadas com essas tendências, geralmente são marcadas desde a pequena infância através de carência afetiva. Você se lembra que falamos disso? E depois se torna uma dependência dos outros, do olhar dos outros, na maneira de se relacionar com os outros, procura bengala. Bom, você se lembra que falamos de tudo isso. Mas se a pessoa, a partir de seu encontro com Jesus Cristo, vem a descobrir quem ela é realmente, tudo isso se coloca no bom lugar. Hein? E por isso que falamos a última vez da possibilidade de libertação, de ser aliviado, de ser ajustado nesse tipo de carência e de dependência, a partir justamente de nossa fé, de nosso relacionamento com Jesus Cristo vivo e com a Sagrada Escritura. Hoje vamos ver, e já foi anunciado a última vez, no final da formação, que esse título, a justa estima de si mesmo, no serviço de nossa justa estima de nossa vocação. Porque imagina uma pessoa que se estima, não sei, de uma maneira muito negativa, eu sou burro, eu sou não sei o quê, eu sou incapaz, eu sou incompetente. E como isso vai combinar com a vocação? Uma pessoa que não tem uma parcela de confiança, de positividade diante de Deus mesmo, com ela mesma. Isso não combina. Então vamos ver essa questão hoje, que a justa estima de si em Deus. Jesus me olha e Jesus me mostra da maneira que ele me olha. Ele reconhece minhas imperfeições, claro, ele reconhece minhas misérias, reconhece meus defeitos, mas também ele me olha com um olhar muito positivo, um olhar já de santidade. Ele olha já o santo que vai sair dessa tonelada de mármore, como diz Michelangelo, que contempla uma tonelada de mármore lá da Itália, de Carrare, mármore branco, muito bonito. E Michelangelo diz, eu vejo já o anjo que vai sair dessa mármore, dessa pedra. Bonito. Ele fazia coisa tão fina, tão linda como escultor. Então, Deus é a mesma coisa. Ele percebe já a pepita que vai sair dessa matéria bruta que é nossa pessoa humana, mortal, limitada, claro. E justamente esse ponto que vamos ver, essa justa estima de si, claro que será muito ligada à fé, também, na maneira que nós vamos ter essa fé, essa confiança, que Jesus me olha de uma maneira muito com esperança e com futuro. Okay? Se estimar a si mesmo significa finalmente amar a imagem que Jesus quer fazer sair de mim mesmo. Isso. Então, é por isso que buscar a santidade, ter uma ideia muito positiva da santidade é bom, porque isso nos estimula para ir nessa direção. São muitos cristãos, se você pergunta, você faz um microfone para passar e gravar, o que você acha da santidade? Uma coisa maravilhosa, mas não é para mim, é para os outros. Geralmente, as pessoas não têm muito apetite para a questão da santidade, porque as pessoas têm consciência tanto das misérias, dos limites, que a santidade é considerada mais para os outros. Mas se eu começava a trabalhar essa questão, eu acho que seria muito interessante
pela nossa identidade. Vamos ver 3 grandes capítulos nessa formação e que vai precisar de uma próxima vez para como a questão da dependência afetiva, em 2 tempos, para finalizar, porque senão será muito breve. São 3 partes, vamos ver as 2 primeiras hoje. A definição, em primeiro lugar, definição da estima de si. Como podemos definir isso? E segundo capítulo, o que diz a palavra de Deus e a tradição espiritual sobre esse assunto. Ok? E a próxima vez vamos ver como trabalhar essa justa estima de si mesmo, de uma maneira concreta, com exercício. Primeiro ponto, então, a definição. E podemos dizer várias definições sobre a questão da estima de si mesmo. E o bonito essa palavra de se estimar, uma estima de si, um respeito de si, uma consideração. Não é tão forte que o amor de si, porque o Evangelho nos chama ao amor de si. E, finalmente, a estima de si mesmo é entre aceitação de si mesmo, conhecimento de si mesmo e amor de si mesmo. Eu acho que no meio, estima já começa a ter uma certa simpatia com mim mesmo. Eu acho que é muito importante que você recebe, que seja renovado nessa simpatia em relação com vossa própria pessoa. Porque senão, se você falta de simpatia com você mesmo, você não será simpático com os outros. Isso é garantido, é uma garantia. Você não será simpático com os outros. Porque tu amarás teu próximo como ti mesmo. A estima de si mesmo repose sobre 3 pilares. O primeiro é a visão de si mesmo. Como eu me vejo. Isso é interessante de saber, de ter uma pequena. Ser um pequeno ratinho lá que vai ouvir o que cada um acha de si mesmo. Como ele se vê. A visão de si mesmo. Visão positiva de si mesmo. Você se veja de uma maneira positiva, então isso te provoca uma força, uma motivação. Ou você tem uma visão subjetiva muito negativa. Bom, não é muito. Então, e por isso que você vai se arrastar, vai ter uma atitude pesada, você vai do lado da preguiça, da resignação. Oui, porque atrás tem uma estima de si que não é muito dinamizante. Você entende? Então, preciso nesse caso, por que eu sou tão preguiçoso, por que eu sou tão mole, por que eu sou tão desanimado? Okay. Precisaria de refazer um pouco a vitrine, a loja. Tirar um pouco a poeira da maneira de conceber tua estima de si mesmo. Bom, então, visão subjetiva positiva, visão subjetiva negativa, talvez exagerações. Talvez aquele que se acha muito lindo e maravilhoso, talvez um pouco orgulhoso. E aquele que é num olhar negativo, talvez é muito preguiçoso e relaxado. Bom, você pode ver o que pode ter como atrás, finalmente, uma virtude ou um defeito. Segunda base, a confiança em si mesmo. Os psicólogos insistem muito sobre a confiança em si. Um psicólogo vai verificar sempre se a pessoa tem um pouco de confiança em si mesmo. Mas podemos ter uma confiança em si mesmo muito orgulhosa, muito presuntuosa, que é uma espécie de rearmamento moral
sim, tudo irá bem, mas coragem, e que não é muito profundo e muito natural também. Pode ser uma fabricação humana, hein? Como diz o Salmo, não podemos confiar aos músculos do cavalo. Hein? Não, não é muito bom, não é muito são de fazer assim. Confiança em si mesmo e, ao mesmo tempo, sobretudo, confiança em Deus. Então, como eu consigo me equilibrar nessa dimensão? Confiança em Deus, sim, mas também responsabilidade pessoal. Eu não posso também dizer que Deus vai solucionar tudo. E, enfim, amor de si mesmo, que é a raiz da estima de si. Capacidade de me avaliar, num amor incondicional, isso é o amor de si. O amor de si é verdadeiramente a maneira que Jesus me olha. Ele me olha com amor. Considerando meus defeitos, considerando Jesus não me olha assim. Hein? Oh, meu Deus, eu não posso olhar diretamente com todos os defeitos que ele tem. Não, Jesus me olha diretamente com verdade. Verdade sobre limite, miséria, pecado possível. E, ao mesmo tempo, potencialidade, talentos a fazer fructificar, santidade, que é capaz, você é capaz de ser uma Madre Teresa de Calcutá, talvez, no meio de nós. Ah oui? Então é o amor de si que pode fazer grande milagre. Esse amor de si. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho aceitação, se eu não tenho estima de mim mesmo, como esse amor de si vai, de repente, acontecer? É um caminho de trabalho, de progresso, e por isso que devemos ver passo a passo esse caminho. Eu me amo a mim mesmo porque eu sou infinitamente amado. Eu me estimo porque eu sou muito amado, estimado por Deus. Tem uma palavra em francês que diz: você não é responsável da cara que você tem, mas você é responsável da cara que você faz. Você não é responsável da cara que você tem. Ah oui, porque tem um pedaço do pai, da mãe, do tio, da tia, tem os ouvidos, os olhos, não sei o quê, que são da natureza de tua linhagem, de tua descendência, de tua genética. Bom, você não é responsável disso. Mas você é responsável, cada um é responsável da cara que ele faz, cada dia. A maneira que ele quer viver sua identidade, a maneira que ele quer se estimar ele mesmo. Como ele se estima, ele vai cuidar de si, ele vai ter uma certa atitude com ele mesmo, na sua dignidade, e com os outros diante de Deus. Ah oui? Então, vamos ver como ela se forma em nós, essa estima, ou essa falta de estima em nós. São várias etapas na vida de criança, de novo. A criança até 3 anos, e na maneira que ela será amada, que ela será consolada, que ela será reconhecida, recompensada, ela vai viver um relacionamento com ela. Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir livre, hein? Com seus pais, com sua família. Isso marca, isso é muito importante na vida da criança até 3, 4 anos, hein? Na maneira que ela vai viver. Hein? Depois dessa idade, até 8 anos, depois vai ter influência de uma certa pequena competição. Eu vou conseguir na escola, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a saber responder ao professor e às perguntas dos adultos. Então, eu vou começar a avaliar se eu sou bom, eu tenho dificuldade para entender, para capacidade, e outros são melhores que eu. Começa um pouco de competição e de diferença com os outros. Como
a criança vive essa questão. Entre 3, 4 anos até 8 anos, é bom de ver o que se passa. Entre 6 e 8 anos, meu pai, ele é muito forte, meu pai. Ele pode te fazer, te colocar na prisão, hein? Meu pai, ele é policial, ele é muito forte. Bom, as crianças, e tem outro diz, meu Deus, meu pai não é policial, então ele não pode te fazer rir na prisão, então o pai dela é mais forte que o meu pai, hein? Então, essa espécie de competição, de relacionamento com os colegas na escola, isso começa a fazer muita coisa. Eu me lembro que eu sofri tanto, meu Deus, nessa idade, porque eu gordo, bem gordo. E as pessoas se zombavam de mim por causa de minha falta de ginástica, de flexibilidade, eu bem gordo. Então, eu não gostava. Eu me lembro, alguma vez, os amigos de meus pais diziam, teu filho, ele é bem de saúde, hein? Bem de saúde. Diga que eu sou gordo, será mais claro. Fazia esse tipo de reflexão. Eu não gostava. Mas começava a confrontação. Para mim foi difícil a confrontação. E não me ajudou muito na estima de mim mesmo nessa idade. Bom, então, você pode se perguntar, é bom que você reza, se dentro das formações da antropologia, você reza e você coloca uma pequena anotação, isso eu vou depositar a Jesus, eu vou falar a Jesus, em primeiro lugar. É Jesus que acompanha, e também o Espírito Santo na capela que pode vos aconselhar. Mas o que acontecia na tua infância que você sofreu? Talvez a dimensão física, como eu dizia, bom, a dimensão física esportiva não era meu caso, não. E como as pessoas me olhavam também, meus colegas, meus pais, meus professores. Meu Deus, outra vez, eu tinha 12 anos. E eu fiz uma redação, uma coisa de francês, e eu gostei, porque devia falar o que você gostaria de ser como profissão. Então, eu fiz essa redação com todo o meu coração. Eu falei que eu queria ser músico, fazia toda uma explicação para explicar tudo isso. E não sei se eu coloquei coisas tão originais, mas quando eu fiquei no estudo, tinha 1 hora à tarde que podíamos ficar na escola para fazer os deveres e para não fazer em casa. Podíamos fazer essa escolha. Então eu devia ficar nos estudos e o professor, durante esse tempo, corrigia as redações. Meu Deus, ele está rindo todo o tempo lá. Eu pensei, meu Deus, quem ele está corrigindo que ele está rindo desse jeito? E finalmente era minha cópia. Porque o dia seguinte ele retornou os resultados. Então os outros queriam ser, não sei, engenheiro, pedreiro, outro padeiro, fazer pão. Esse tipo de coisas que são muito comuns. E ele olhou minha cópia que eu me achava lá já no meio da orquestra. E ele ri tanto. E ele fez a leitura com todo mundo, e todo mundo rindo. Foi difícil. Você não tem essa experiência? Eu tenho. Isso marca nossa maneira de uma boa estima de si, uma estima de si com bons resultados ou com resultados não muito bom. Então, eu acho que isso é muito importante de fazer essa leitura entre 3, 8, 10, 12 anos, porque isso marca nossa
personalidade e, sobretudo, a construção de nossa identidade, de nossa maneira de nos acolher e de nos considerar. A adolescência também, depois, quando somos mais que a criança, em situação de competição. A dimensão da escola, eu acho que isso em todos os países é marcada pela dimensão da competição. Eu acho que isso pode ser muito difícil para as crianças. A dimensão da competição, ter boas notas, ter notas médias e ter notas ruins. Então, nosso sistema educacional, infelizmente, eu acho que não ajuda sempre a questão da construção da personalidade. Bom, o que acontece também na vossa adolescência? Competição, ciúme, concorrência. Bom, as mulheres podiam viver essas coisas de um certo modo, na responsabilidade, esse tipo de coisa. A questão da beleza para uma jovem mulher, a estima de si ligada à dimensão do corpo. Os homens, de uma maneira diferente, com resultados. Eles são mais preocupados, os homens, pela questão da performance, da resultado nos esportes, nos estudos. Esse tipo de coisa tem uma importância para a consideração de um jovem homem. Então, de bem de fazer esse tipo de pergunta. E depois, o que você diz de você mesmo? Jesus perguntou isso. Não que ele era preocupado. Jesus não foi preocupado de sua estima de si mesmo. Quando ele diz, quem os outros dizem que eu sou? Então os apóstolos responderam, alguns dizem que Jeremias, profeta, outro Elias, outro João Batista, que voltou, que ressuscitou. E Jesus vai dizer, e vocês? Vocês vão dizer o quê? Vocês, meus apóstolos, vão dizer o quê que eu sou? É engraçado essa pergunta, né? Eu acho que ela concerne, é uma questão existencial e essencial da pessoa humana, de saber quem ela é. Você deve se perguntar. Perguntar a você mesmo quem eu me represento de ser. Qual é o sentido de minha vida nessa terra? Deus, que eu amo, e Ele me ama, espera o que de mim? São questões muito importantes e interessantes a perguntar e a ver. E depois de perguntar aos outros. Mas você não vai apresentar aos outros lá de uma maneira em frente da turma, lá não, mas a vosso acompanhador, por exemplo. Como você, fala-me verdadeiramente, como você me vê? E o acompanhador será um exercício interessante e um pouco difícil, mas o acompanhador deve dizer, com a preocupação de falar, de interpretar da parte de Deus. Você é uma pessoa amada de Deus. Como você percebe isso? Como você pode ver isso, que eu sou amado de Deus? Bom, é bom de poder ter esse tipo de pergunta, de provocação, para que o outro que te acompanha também procura traduzir a resposta de Deus. Um bom teste, por exemplo, é Mateus 16, 23. Jesus, nesse mesmo capítulo, já vem de dizer a Pedro que ele é maravilhoso, que ele respondeu muito bem, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, tu serás a pedra com a qual construirei minha igreja, tu receberás a chave para ligar e desligar. Então, maravilha. Pedro, ele cresceu de 2 metros.
de repente. E alguns tempos depois, Jesus vai anunciar que as coisas serão difíceis, que ele vai sofrer muito, será condenado, será crucificado. E mesmo se ele fala que será ressuscitado, Pedro diz, não, mas isso não vai acontecer. E Jesus vai declarar a ele, atrás de mim, Satanás, porque teus pensamentos me são um obstáculo. Você tem uma pedra de tropeço. Ele vem de dizer a semana passada, tu és a pedra com a qual eu construirei minha igreja, e agora essa pedra quebrou, pedra de tropeço. Como você aceitaria de viver isso? É um bom teste essa palavra. Em pouco tempo, quente, frio. Como você aceitaria? Então, se é assim, tchau. Eu vou ver um outro lugar. Se Jesus me fala desse jeito, então acabou. Você reagiria como a partir desse teste? Porque na maneira que você responde, de uma maneira honesta, espero, o Senhor vai mostrar como você reage quando as coisas são agradáveis e quando as coisas são desagradáveis. Quando são, eu acho que na preparação do casamento, eu acho que seria interessante de dizer, na preparação do casamento, a menina, a noiva, eu diria, provoca um teste pelo teu noivo. Provoca um teste para ver como ele vai reagir. Provoca uma situação para saber se ele vai se encolerizar ou se ele vai dizer, bom, que tanto faz, que seja bem, que seja mal, ou como ele vai reagir. Porque senão, quando vocês serão casados e que vai explodir ou querer divorciar quando ele vai encontrar uma oposição, uma contrariedade, a cada vez que ele encontra uma contrariedade, ele declara que ele vai divorciar, é melhor de não casar, ou esperar um pouco, de trabalhar a personalidade. Você entende o que eu quero dizer? Como você reage quando são coisas agradáveis e quando são coisas desagradáveis. Na minha juventude, eu tinha um grande amigo meu que encontrou Jesus no mesmo momento que nós. Fizemos essa experiência juntos. Ele se chamava Jacques, como o padre Jacques. E eu me lembro, eu tinha 16 anos, quando um grande orquestra, um grande músico passava em nossa cidade, nós, os dois, sempre assistimos ao concerto, ao recital. Uma vez eu assisti um trompete de jazz muito famoso, um negro-americano excelente. Eu gostei tanto, meu Deus, eu tinha desejo de tocar depois. E ele, quando voltamos em casa, depois desse concerto, ele disse, eu vou quebrar meu violão, eu vou quebrar meu violão. Eu disse, mas é louco, por que quebrar? Ah, mas porque você viu como eles tocam, esses músicos, você viu como eles tocam? Eu disse, para mim, mas isso provoca o contrário, eu tenho um desejo de tocar. Tínhamos completamente, duas maneiras completamente opostas de reagir. Ele queria quebrar seu violão, mas eu queria tocar trompete como esse negro americano. Como você reage nas oposições, nas contrariedades? É um drama ou é uma provocação? O que se passa? Que isso que é por isso que alguma vez Deus permite que sejamos provados para crescer, para fazer progresso, porque senão vamos ficar parafusados no mesmo registro, sem mudar. Então, é muito importante como você reage nos momentos de graça e nos momentos de dificuldade. Eu seria acompanhando noivos para preparar a se casar, eu faria essa pergunta. Então, vocês já conversaram os dois?
sobre como um e outro reagem no momento de felicidade, e isso geralmente é fácil. Mas são pessoas que, mesmo nos momentos de felicidade, de aniversário, de festa, não são numa alegria plena. E teu aniversário, você não tem alegria? A pessoa, se ela é honesta, a pessoa vai dizer: cada vez que acontecia lá em casa, dia de aniversário ou de festa, tinha uma briga. Então, não sei, deixa passar um dia, eu vou te dizer amanhã se tudo está bem. Porque quando é festa, eu tenho um receio, se diz? Receio. Receio que alguma coisa vai acontecer. Meu Deus. Então não é uma alegria tão plena, hein? Bom, verifica se é isso. Mas você vai fazer viver isso a tua esposa, a teus filhos. É bom de ver isso na preparação do casamento. Também na vida consagrada, tudo isso faz parte. Como você reage nas graças, quando você vai receber a coroa de flores, porque você vem de pronunciar seus votos, porque você recebe o hábito, ou quando você está colado na cruz, porque tem uma provação terrível a viver, a aceitar, como você aceita, né? Não podemos fazer triagem em nossa vida. Se chama heresia de fazer triagem, de querer só as alegrias e de tirar todos os problemas. Se chama, é a mesma palavra grega que heresia. Uma heresia é de fazer triagem, de não querer tudo. Todo o pacote. Então, como você reage? Ou, talvez, nas dificuldades, são pessoas que chora para se fazer consolar, se fazer dar atenção e tudo isso. Isso deve ser visto na preparação do casamento também, hein? E isso sublinha a importância do perfil do acompanhador, do formador. Como é o acompanhador que te entende, ele vai se deixar manipular também com as lágrimas, com "Oh, minha querida, eu vou rezar por ti para te dar consolação, para chamar a atenção. Ela não me olhou, então precisava de olhar, ela não olhou, então não entendi que eu preciso de acompanhamento", esse tipo de coisa, de chantagem. E isso é muito importante de bem clarificar e purificar esse tipo de coisa. Então, são vários perfis educativos e formadores. Tem um perfil rígido, que diz, não, é assim. Você obedece e ponto final. Depois, te vira. Tem um perfil um pouco rígido. Bom, mas tem um perfil do outro lado, que é a mãe galinha, que vai, finalmente, fazer proteção, que vai encorajar, que vai... Não vai fazer muita provocação. Então, é mais uma forma subjetiva e afetiva. Tem um perfil do acompanhador ou do formador que diz, bom, eu vou rezar por ela vai se virar. Eu vou fazer um ato de fé, vou rezar por ela. Tchau, ok. Até amanhã, hein? Até amanhã. E tem um perfil, eu acho que é o melhor, que é um perfil estimulante, dinamizante, estimulante, que devemos sempre nos lembrar de ajudar a pessoa no amor e na verdade, a aceitar com coragem sua personalidade e também o real da vida, sem esconder o real da vida, sem esconder que tem alegria, que tem pena, que tem coisas difíceis. Finalmente, como pedagogia, eu acho que é o melhor perfil que devemos também tentar. Que diz agora a palavra de Deus, segundo capítulo, tentar de definir o que é a estima de si mesmo. Espero que dentro dessas pequenas imagens você consegue a perceber as dificuldades e o que é justo.
o que diz a palavra de Deus que pode nos ajudar e também a tradição cristã. A palavra de Deus, de um modo geral, e a tradição cristã diz finalmente, confiança em Deus. Confiança em Deus, total confiança em Deus, confiança absoluta em Deus. Confiança em si mesmo não existe muito, isso é da psicologia. Os psicólogos que insistem sobre isso, mas alguma vez não é muito inspirado da Escritura. Essa confiança em si mesmo que pode ser um pouco, alguma vez, um pouco forçado e um pouco natural. Hein? Não, a Sagrada Escritura insiste sobre a confiança total em Deus, que nunca decepciona. E, em relação com a pessoa humana, com a carne, com o natural humano, é mais uma desconfiança, né? Podemos dizer isso. Desconfiança em relação com si mesmo. Isaías 31, eles colocam sua confiança nos carros, nos cavaleiros, que são muito fortes. Isaías 31. O Salmo também que diz, ele se confia no músculo do cavalo, em lugar de se confiar em Deus. Bom, finalmente, é a confiança do homem, poder militar, ce tipo de certo orgulho da natureza humana que é capaz de vencer. E também, em São Paulo, por exemplo, Filipenses 3:3, nós tiramos nossa glória do Cristo Jesus em lugar de colocar nossa confiança na carne. Romanos 12:3. Não deveis se subestimar em cima. Hein? Você não deve se superestimar, mas guardar uma sábia estima. Romanos 2:3. Cada um segundo o nível de fé que Deus deu a cada um. É interessante. Uma sábia estima que vem a partir de vossa medida de fé. Filipenses 2:3. Você não deve considerar o espírito de partido nada na vanglória, mas que cada um, pela humildade, estima os outros superior a ele. Mas não é para se queixar, superior a ele. Considerar os outros superior a ele, isso provoca uma grande paz. A pessoa que vive isso, ela vai se comunicar e estimar muitas pessoas, porque ela será muito em paz. Ela não será vítima, não será, entende a diferença? Pessoa que se sente sempre vítima é uma pessoa que é escravo, finalmente, do olhar. E então, a tradição diz a mesma coisa, confiança em Deus e desconfiança em relação com si mesmo. E, finalmente, ela fala de pusilanimidade, de recusar a pusilanimidade, de um espírito que é medroso, um espírito covarde, um espírito que não é corajoso, e magnanimidade entre os dois. São pessoas que têm uma tendência a ser pusilânimo, medroso, e outros que são magnânimos, que são generosos. Então, é bom de saber se situar entre essas duas categorias opostas e de considerar também personagens bíblicos como Moisés, Jeremias, que não era digno do chamado de Deus, era medroso, era criança, era com muito medo, e que se tornaram, finalmente, homens de Deus corajosos. São Paulo vai dizer um pouco a mesma coisa. Quando eu sou fraco, é assim que me torno forte pelo poder de Deus. Então,
com a fé, você pode perceber como a Sagrada Escritura e a tradição cristã nos ajuda a nos ajustar em nossa verdadeira personalidade. São Gregório, um grande papa, um grande pastor, no século VI, diz que aquele que negligencia a palavra e que negligencia de ajudar o próximo são culpáveis do bem que ele podia dar a toda a comunidade. Eles são culpáveis de não fazer o bem à comunidade. Então, quando o Senhor vem te dar um dom, quando o Senhor vem te dar uma força, vem te dar um talento, que pena se você não oferece à comunidade. Você deve oferecer o talento, a graça que Deus te passou. Não é para guardar, com si mesmo. E São Gregório que diz isso. Se você tem um carisma a dar, vai oferecer esse carisma. Não espera. Provérbio 26, 16. O preguiçoso é sábio a seus próprios olhos, mas ele é sozinho. São Gregório, de novo, diz: seria o orgulho de receber um ministério sem tremer, sem temer. Seria um orgulho de receber um cargo, um ministério, uma confiança, sem temer, para guiar o povo, por exemplo. Mas também seria do mesmo orgulho de não aceitar, de obedecer à ordem do Senhor. Alguma vez, de ir no palco é um ato de humildade, testemunhar, pregar, formar. Alguma vez as pessoas podem achar que é um orgulho. Ele fala, ele quer falar para se valorizar, mas pode ser o mesmo problema, o mesmo pecado no outro sentido, finalmente. De não querer, pode ser um grande orgulhoso, de não querer se expor. Então, você pode perceber, nas nossas maneiras de reagir, como o Senhor quer nos instruir. Eu poderia concluir agora. Tem vários avantagens de uma estima de si que é fraca, porque ela pode provocar uma certa modestia, pode provocar uma certa disponibilidade para os outros, de escuta, por exemplo. Uma pessoa que tem uma fraca estima de si mesmo, e que o Senhor, depois, como podemos falar de Moisés e de Jeremias, e uma grande estima de si mesmo pode ter também uma desvantagem, de um certo orgulho. Grande estima de si pode se tornar orgulho, presunção, cegueira, de não ver alguns perigos, de não ver alguns riscos, pode ser também. Então, você percebe que não tem uma norma também, nesse sentido. Deus quer nos utilizar e, é bom de saber como nós vamos resistir, vamos reagir aos eventos de nossa vida cotidiana. Santa Catarina de Sena diz no diálogo: a confiança que a pessoa pode se fazer nela mesma é a fonte de todos os maus. Ela se faz muito confiança. Então, é sinônimo de orgulho, sinônimo de armadilha. Então, verifica bem, diz a tradição, se a estima de si é boa e estável, você tem geralmente uma estima de si
que é positiva, ela é boa e de uma maneira estável, que acontece coisa agradável, como que acontece coisa triste, provações, dificuldades. Vossa estima de si é boa, positiva, estável? Bom, pergunta. Ou vossa estima de si é muito baixa, muito fraca e estável? Geralmente, você não tem muito confiança em si, de uma maneira geral, que faz sol ou que chuva, que o tempo seja bom ou seja ruim, que as condições sejam positivas ou negativas, você tem uma tendência a ter uma estima de si baixa, mas estável. E terceira, você tem uma estima de si positiva, boa, mas instável. Quando as coisas são bem, eu tenho uma boa estima de mim mesmo. Quando as coisas são ruins, embaixo. Ou uma estima de si baixa, mas instável, a mesma coisa. Então, é muito importante de se conhecer, de dizer, bom, eu sou desse jeito, eu devo trabalhar de um certo modo. Eu anotei esse testemunho para concluir. Dessa vez, um bispo de Xangai, na China, você sabe que a China é comunista e que os bispos são nomeados, são nomeados pela igreja, mas o partido deve concordar, porque senão não é possível. E então, o bispo de Xangai confiou a um cardeal francês que você sabe que na China, durante vários anos, há pouco tempo, há 10, 15 anos atrás, os casais não deviam ter mais que uma criança. Você sabe, hein? O partido comunista declarava que devia, e se seria um homem, seria melhor. Terrível tipo de coisa. E esse bispo de Xangai declarou que essa política da criança única, que foi a super proteção do pai e da mãe, finalmente não recebia a força da vida para depois, super protegido, para lutar, para se bater com os outros, para se confrontar com os outros. Não produzir isso. Resultado, quando ele vai crescer e vai chegar a 18 anos para entrar na grande escola, na faculdade, ele vai descobrir o mundo cruel, o mundo duro. E não tem arma. Não tem armas relacionais, de competição, de concorrência, de luta, de reação, de defesa, finalmente. E, nesse caso, diz esse bispo de Xangai, muitos têm a tentação do suicídio. Porque não foram formados pela vida, eles foram muito protegidos por essa política da criança única. Os pais centrados sobre essa educação. Então, tudo isso, e lá você sabe que não tem a fé cristã, que faz parte da formação, que faz parte de um acesso nas igrejas de uma maneira livre. Então, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos comunica, nos ajuda a compreender para crescer e justamente verificar como foi a nossa vida, a formação dessa estima de si. Como nós lutamos, como nós nos confrontamos e como hoje isso funciona. Nas confrontações, nas brigas, nas lutas, nas angústias. É bom de ver como são nossas reações. Isso vai fazer essa leitura sobre nossa estima de nós mesmos. Então, coragem, avançamos,
trabalhamos, buscamos juntos a crescer nessa antropologia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. É a confiança cega que eu tenho em sua misericórdia.